Estamos confiantes, eu digo, e desejando antes estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo, neste lugar, está dando a razão pela qual ele continuou com tanta ousadia e firmeza inabalável, através de tais trabalhos, sofrimentos e perigos de sua vida, no serviço de seu Senhor, pelo que seus inimigos, os falsos mestres entre os coríntios, às vezes o censuravam por estar fora de si e levados por uma espécie de loucura. E na última parte do capítulo anterior, o apóstolo informa aos cristãos de Coríntios que a razão pela qual ele fez isso foi que ele acreditava firmemente nas promessas que Cristo havia feito aos seus servos fiéis de uma futura gloriosa recompensa eterna, e sabia disso. E essas aflições presentes foram leves e apenas por um momento, em comparação com aquele peso eterno de glória muito excelente. O mesmo discurso continua neste capítulo, em que o apóstolo insiste ainda mais na razão que havia dado de sua constância no sofrimento, em se expor à morte na obra do ministério, mesmo ao estado mais feliz que esperava após a morte. E este é o assunto do texto, que pode ser observado primeiro: o grande privilégio futuro que o apóstolo esperava de estar presente com Cristo. As palavras no original significam apropriadamente habitar com Cristo, como no mesmo país ou cidade, ou fazer um lar com Cristo. Segundo, quando o apóstolo procurou por esse privilégio, a saber, quando ele deveria estar ausente do corpo, não esperar até a ressurreição, quando a alma e o corpo devem ser unidos novamente. Ele significa a mesma coisa em sua epístola aos Filipenses, no capítulo 22, versículo 23. Mas se vivo na carne, este é o fruto do meu trabalho. Contudo, o que devo escolher eu não sei. O que estou em apuros entre dois. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Terceiro, o valor que o apóstolo atribui a esse privilégio foi tal que por causa disso ele escolheu se ausentar do corpo. Ele estava disposto, ou como a palavra significa apropriadamente, era mais agradável para ele separar-se da vida atual e de todos os seus prazeres e possuir esse grande benefício do que continuar aqui. Quarto, o benefício presente que o apóstolo teve por sua fé e esperança nesse privilégio futuro e de seu grande valor por isso, a saber, que portanto ele recebeu coragem, segurança e constância de espírito, de acordo com a importância adequada da palavra que é traduzida. Estamos confiantes. O apóstolo está agora dando uma razão para aquela fortaleza e estabilidade mental imutável, com a qual ele passou por aqueles trabalhos extremos, dificuldades e perigos que ele menciona nesse discurso, de modo que no meio de tudo ele não desmaiou, não foi desencorajado, mas teve luz constante e apoio interior, força e conforto no meio de todos, de acordo com o versículo 10 do capítulo anterior, pela qual causa não desfalecemos, antes, ainda que o novo homem exterior pereça, o interior contudo se renova de dia em dia. E o mesmo é expresso mais particularmente na 8ª e 9ª e no 10º versículo desse capítulo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, sempre suportando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E no próximo capítulo, no versículo 4 ao verso 10, em tudo nos aprovamos como ministro de Deus, na minha paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nas aflições, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, em jejuns e na pureza, no conhecimento, na bondade, na longanimidade e no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores e ainda verdadeiro, como desconhecido, mas bem conhecido, como morrendo, eis que vivemos como castigado e não morto, tão triste, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Entre as muitas observações úteis que podem ser levantadas do texto, neste momento insistirei apenas naquilo que está mais claramente diante de nós nas palavras, a saber, as almas dos verdadeiros santos, quando deixam seus corpos na morte, vão estar com Cristo. As almas dos santos que partiram vão estar com Cristo nos seguintes aspectos. Primeiro,
Eles vão habitar na mesma morada abençoada, com a natureza humana glorificada de Cristo. A natureza humana de Cristo ainda está em existência. Ele ainda continua e continuará por toda a eternidade a ser Deus e ao mesmo tempo homem. Toda sua natureza humana permanece, não apenas sua alma humana, mas também seu corpo humano. Seu corpo morto ressuscitou dos mortos, e o mesmo que ressuscitou dentre os mortos é exaltado e glorificado à direita de Deus. O que estava morto agora está vivo e vive para sempre. E portanto há um certo lugar, uma parte particular da criação externa, para onde Cristo foi e onde permanece. Este lugar é o que chamamos de céu mais alto, o céu dos céus, um lugar além de todos os céus visíveis que nós enxergamos. Efésios 4, versículo 9 ao 10 diz: Agora que ele ascendeu, o que é, senão que ele também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Este é o mesmo que o apóstolo chama de terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, considerando o céu aéreo como o primeiro, o céu estrelado como o segundo e o céu mais alto como o terceiro. Esta é a morada dos santos anjos. Eles são chamados de anjos do céu. Em Mateus capítulo 24, versículo 36. Os anjos que estão no céu. Os anjos de Deus no céu. Mateus 22 e 30 e Marcos 12, versículo 25. Dizem que sempre contemplam a face do Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 10. E eles são frequentemente representados em outro lugar, como diante do trono de Deus ou ao redor do seu trono no céu, e enviados ali e descendo dali em mensagem para este mundo. E é para lá que as almas dos santos se partiram são conduzidas, quando eles morrem. Eles não são reservados em alguma morada distinta do céu mais alto, um lugar de descanso onde são mantidos até o dia do julgamento, como alguns imaginam que eles chamam de Hades dos felizes, mas eles vão diretamente para o próprio céu. Este é o lado santo, sendo a casa de seu pai, eles são peregrinos e estrangeiros na terra. E este é o outro melhor país para o qual eles estão viajando. Esta é a cidade a quem pertencem. Na sua conversa ou cidadania está no céu. Portanto, este é sem dúvida o lugar ao que o apóstolo se refere em meu texto, quando diz: estamos dispostos a abandonar nossa antiga casa, o corpo, e habitar na mesma casa, a cidade e o país em que Cristo habita. E qual a importância adequada das palavras do original? O que pode ser esta casa, ou cidade, ou país, senão aquela casa que é mencionada em outro lugar, como seu próprio lar e a casa de seu pai, e a cidade e país em que pertencem apropriadamente, para onde estão viajando todos os dias. Enquanto eles continuam neste mundo, e a casa, cidade e país onde sabemos que a natureza humana de Cristo está, este é o descanso dos santos. Aqui estão seus corações enquanto vivem, e aqui está o tesouro deles, como eles apareceram juntos na transfiguração de Cristo. Eles estavam juntos naquele tempo com Cristo no monte, quando havia uma espécie ou amostra de sua glorificação no céu. E sem dúvida eles também estiveram juntos depois com ele, quando ele foi de fato totalmente glorificado no céu. E sem dúvida foi para lá que a alma de Estevão ascendeu quando ele expirou. As circunstâncias de sua morte demonstram isso, como temos um relato dela em Atos 7, versículo 55. Ele, sendo cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé sobre o destra de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles clamaram em alta voz e pararam seus ouvidos e correram sobre ele de comum acordo, e expulsando da cidade o apedrejaram. E apedrejaram Estevão, clamando e dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Antes de sua morte, ele teve uma visão extraordinária da glória que seu Salvador havia recebido no céu, não apenas para si mesmo, mas para ele e para todos, seus fiéis seguidores, para que ele possa ser encorajado pela esperança desta glória, alegremente a dar sua vida por sua causa. Portanto, ele morre na esperança disso, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele quis dizer: receba meu espírito para estar contigo naquela glória, onde agora te vi no céu, à direita de Deus. E foi para lá que a alma de ladrão penitente na cruz ascendeu. Cristo lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o mesmo com o terceiro céu, como aparece em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 ao 4. Ali aquilo que é chamado de terceiro céu no verso 2,
No versículo 4 é chamado de paraíso. As almas dos apóstolos e profetas que partiram estão no céu, como é manifesto em Apocalipse 18, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas. E a Igreja de Deus é distinguida nas Escrituras de tempos em tempos nestas duas partes, aquela parte que está no céu e aquela que está na terra. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. Colossenses 1, versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por ele reconciliar consigo todas as coisas, por ele digo, quer sejam as coisas na terra, que as coisas dos céus. Agora que coisas no céu são aquela quem a paz foi feita pelo sangue da cruz de Cristo, a quem por ele foi reconciliado com Deus, mas os santos no céu. E da mesma maneira, lemos em Efésios capítulo 1, versículo 10, de Deus reunindo em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Os espíritos dos justos aperfeiçoados estão na mesma cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, com a inumerável companhia de anjos e Jesus, o mediador da nova aliança, como é manifesto por Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24. A Igreja de Deus é frequentemente chamada nas Escrituras pelo nome de Jerusalém, e o apóstolo fala da Jerusalém que está acima, o que está no céu, como a mãe de todos nós. Mas se nenhuma parte da igreja estiver no céu, ou nenhuma, exceto Enoque e Elias, não é provável que a igreja seja chamada de Jerusalém, que está no céu. As almas dos verdadeiros santos, quando deixam seus corpos na morte, vão estar com Cristo, pois vão habitar na visão imediata, plena e constante dele. Quando estamos ausentes de nosso querido amigo, eles estão fora de vista, mas quando estamos com eles, temos a oportunidade e a satisfação de vê-los. Assim, enquanto os santos estão no corpo e ausentes do Senhor, ele está fora de vista em vários aspectos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 diz: a quem não viste e amas, em quem embora agora não vejas ainda crendo. Ele tem de fato neste mundo uma visão espiritual de Cristo, mas ele vem através de um espelho obscuramente e com grande interrupção, mas no céu ele vem face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sua visão beatifica de Deus está em Cristo, que é aquele esplendor da glória de Deus, pela qual sua glória brilha no céu, à vista dos santos e anjos lá, bem como aqui na terra. Este é o sol da justiça, que não é apenas a luz deste mundo, mas também o sol que ilumina Jerusalém celestial, por cujos raios brilhantes é que a glória de Deus brilha ali, para iluminar e tornar felizes todos os gloriosos habitantes. O Cordeiro é a sua luz, e assim a glória de Deus a ilumina. Ninguém vê Deus Pai imediatamente, que é o Rei eterno, imortal, invisível. Cristo é a imagem daquele Deus invisível, pela qual ele é visto por todas as criaturas eleitas. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou e o manifestou. Ninguém jamais viu imediatamente o Pai, senão o Filho. E ninguém mais vê o Pai de outra maneira, senão pela revelação do Filho. E no céu, os espíritos dos justos aperfeiçoados vão ver como ele é. Eles contemplam a sua glória. Eles veem a glória da natureza divina, consistindo em toda a glória da divindade, a beleza de todas as suas perfeições, sua grande majestade, poder onipotente, sua infinita sabedoria, santidade e graça. E eles veem a beleza de sua natureza humana glorificada, e a glória que o Pai lhe deu como Deus homem e mediador. Para este fim, Cristo desejou que seus santos pudessem estar com ele, para que pudessem ver a sua glória. João 17, versículo 24. E quando as almas dos santos deixam seus corpos para ir e estar com Cristo, elas contemplam a maravilhosa glória daquele grande obra dele, a obra da redenção, e do glorioso caminho da salvação por ele, que desejo de olhar. Eles têm uma visão mais clara das profundezas insondáveis da multiforme sabedoria e conhecimento de Deus, e as exibições mais brilhantes da infinita pureza e santidade de Deus, que aparecem dessa maneira e funcionam. E veja de uma maneira muito mais clara do que os santos fazem aqui, qual é a largura e o comprimento, a profundidade e a altura da graça e do amor de Cristo, aparecendo em sua redenção. E ao verem as riquezas indescritíveis da glória do atributo da graça de Deus, eles contemplam e compreendem mais claramente o eterno e imensurável amor moribundo de Cristo por eles em particular. E em resumo, eles veem tudo em Cristo que tende a acender e inflamar o amor,
e tudo que tende a gratificar o amor, e tudo a satisfazer, e isso da maneira mais clara e gloriosa, sem nenhuma escuridão ou delírio, sem qualquer impedimento ou interrupção. Agora os santos, enquanto estão no corpo, veem algo da glória e do amor de Cristo, como nós, no alvorecer da manhã, vemos algo de luz refletida do sol, misturada com a escuridão. Mas quando separados do corpo, eles veem sua gloriosa e eles veem o seu amoroso Redentor, como vendo o sol quando nasce e mostra todo o seu disco acima do horizonte, por seus raios diretos em um hemisfério claro e com dia perfeito. Terceiro, as almas dos verdadeiros santos, quando ausentes do corpo, vão estar com Cristo Jesus, pois são levadas à mais perfeita conformidade e união com Ele. Sua conformidade espiritual é iniciada enquanto eles estão no calor. Aqui, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, eles são transformados na mesma imagem, mas quando eles vêm para vê-lo como Ele é no céu, ele se torna como Ele de outra maneira. Essa visão perfeita abolirá todos os restos de deformidade, desacordo e semelhança pecaminosa, como toda escuridão é abolida antes do brilho total da luz do meridiano do sol. É impossível que um menor grau de obscuridade permaneça diante de um grau de luz. Portanto, é impossível que o menor grau de pecado e deformidade espiritual permaneça em tal visão da beleza espiritual e glória de Cristo. Como os santos desfrutam no céu, quando eles veem aquele sol da justiça sem uma nuvem, eles mesmos brilham como o sol e serão como pequenos sóis sem mancha. Pois então chegou a hora em que Cristo apresenta seus santos a si mesmo, em glória e beleza, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, e tendo santidade sem mácula. E então a união dos santos com Cristo é aperfeiçoada. Isso também é iniciado neste mundo. A união relativa é iniciada e aperfeiçoada ao mesmo tempo, quando a alma primeiro se fecha com Cristo pela fé. A união real, que consiste na união de corações e afetos e na união vital, é iniciada neste mundo e aperfeiçoada no próximo. A união do coração de um crente com Cristo começa quando seu coração é atraído a Cristo, pela primeira descoberta da excelência divina, na conversão. E como consequência desta atração e fechamento de seu coração com Cristo, estabelecida uma união vital com Cristo, pela qual o crente se torna um ramo vivo da videira verdadeira, vivendo por uma comunicação da seiva e suco vital do tronco da raiz, e um membro do corpo místico de Cristo, vivendo por uma comunicação de influências espirituais e vitais da cabeça, e por uma espécie de participação da própria vida de Cristo. Há uma distância remanescente entre Cristo e eles, há requisitos de alienação, e a união vital é muito imperfeita, e consequentemente é a comunicação da vida espiritual e das influências vitais. Há muito entre Cristo e os crentes para mantê-los separados, muito pecado interior, muita tentação, um mundo de objeto carnal para afastar a alma de Cristo. Mas quando a alma deixa o corpo, todas essas obstruções e obstáculos serão removidos, todas as paredes divisórias serão derrubadas, todos os impedimentos removidos do caminho, e toda distância cessará. O coração será total e para sempre ligado a Ele, por uma visão perfeita de sua glória, e a união vital será então levada à perfeição. A alma viverá perfeitamente sobre Cristo, sendo perfeitamente preenchida com seu espírito e animada por suas influências vitais, vivendo, por assim dizer, apenas pela vida de Cristo, sem qualquer resquício da morte espiritual ou vida carnal. Quarto, as almas dos santos que partiram estão com Cristo, pois desfrutam de uma relação gloriosa, imediata e conversam com Ele. Enquanto estamos presentes com nossos amigos, temos oportunidade para aquela conversa livre e imediata com eles, que não podemos ter na ausência deles. E, portanto, em razão da relação muito mais livre, perfeita e imediata com Cristo, que os santos desfrutam quando ausente do corpo, eles são adequadamente representados como presente a Ele. A relação mais íntima torna-se aquela relação que os santos mantêm com Jesus Cristo, especialmente se torna aquela união mais perfeita e gloriosa em que serão trazidos com Ele no céu. Eles não são apenas servos de Cristo, mas seus amigos, seus irmãos e companheiros. Sim, eles são a esposa de Cristo. Eles são casados ou prometidos a Cristo enquanto estão no corpo, mas quando eles vão para o céu, eles entram no palácio do rei. Seu casamento com ele chegou, e o rei o traz para seus aposentos de fato. Eles então vão morar com Cristo constantemente,
para desfrutar da conversa mais perfeita. Cristo conversou da maneira mais amigável com seus discípulos na terra. Ele admitiu que um deles se apoiasse em seu peito, mas eles são admitidos muito mais plena e livremente para conversar com ele no céu. Embora Cristo esteja lá, em um estado de glória e exaltação, reinando na majestade e glória do soberano Senhor e Deus do céu e da terra, anjos e homens. No entanto, isso não impedirá a intimidade e a liberdade da relação, mas sim as promoverá, pois ele é assim exaltado, não apenas por si mesmo, mas por ele. Ele é instalado nesta glória da cabeça sobre todas as coisas por causa deles, para que possam ser exaltados e glorificados. E quando vão para o céu onde ele está, são exaltados com ele, e não será mantido a uma distância terrível de Cristo, mas será admitido mais perto e com maior intimidade, pois eles serão indescritivelmente mais aptos para isso, e Cristo em circunstâncias mais adequadas para conceder-lhe essa bem-aventurança. O fato de verem a grande glória de seu amigo e Redentor não os assustará à distância e os deixará com medo de uma aproximação próxima, mas pelo contrário, os aproximará com mais força, os encorajará e os envolverá na santa liberdade, pois eles saberão que é ele o seu próprio Redentor e amador amigo e noivo, e o mesmo que os amou com um amor moribundo e os redimiu a Deus por seu sangue. Sou eu e não tenha medo. Eu sou aquele que vive e estava morto. E a natureza desta glória de Cristo que lhes verão serão tal que os atrairá e encorajará, pois eles não verão apenas infinita majestade e grandeza, mas também infinita graça, com descendência e brandura, gentileza e doçura, igual à sua majestade. Pois ele aparece no céu, não apenas como o leão da tribo de Judá, mas como o cordeiro no meio do trono. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ao 6. E este cordeiro no meio do trono será o seu pastor para alimentá-los e conduzi-los à fonte viva de água. Apocalipse 7, versículo 17. De modo que a visão da grande majestade real de Cristo não será terror para eles, mas servirá apenas para aumentar seu prazer e surpresa. Quando Maria estava prestes para abraçar Cristo, estando cheio de alegria ao vê-lo novamente vivo após sua crucificação, Cristo a proíbe de fazê-lo para o fim. Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e disse: Isto é, mestre. Jesus lhe disse: Não me toque, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz: Subo para meu Pai e vosso Pai, e ao Deus que é o vosso Deus. Como se ele tivesse dito: Este não é o tempo e o lugar para a liberdade que seu amor por mim deseja. Isso é designado no céu após a minha ascensão. Eu estou indo para lá, e vocês que são meus verdadeiros discípulos, como meus amigos e companheiros, logo estarão comigo em minha glória, e então não haverá restrição. Esse é o lugar designado para as mais perfeitas expressões de complacência e carinho, e pleno gozo do amor mútuo, e consequentemente as almas dos santos que partiram com Cristo no céu terão Cristo como se fosse aberto a eles, manifestando aquelas infinitas riquezas do amor por eles. Estão lá desde a eternidade, e eles serão capazes de expressar seu amor de uma maneira infinitamente melhor do que jamais poderiam enquanto estavam no corpo. Assim, eles comerão e beberão abundantemente, e nada no oceano do amor seja eternamente tragado pelos raios infinitamente brilhantes, suaves e doces do amor divino, recebendo eternamente aquela luz, eternamente cheio dela e eternamente cercado por ela, e refletindo eternamente de volta à sua fonte. As almas dos santos, quando deixam seus corpos na morte, vão estar com Cristo, pois são recebidas em uma glória e a comunhão com Cristo em sua bem-aventurança. Como a esposa é recebida em posse conjunta da propriedade de seu marido, como a esposa de um príncipe participa com ele de sua posse e honra a princesa, assim a igreja, a esposa de Cristo, quando chega ao casamento e ela for recebida para habitar com ele no céu, participará com ele em sua glória. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, tomou posse da vida eterna. Isso não era como uma pessoa privada, mas como chefe público de todo seu povo redimido. Ele tomou posse dela para ver, assim como para si mesmo. Eles são vivificados junto com ele e ressuscitados juntos. E assim, quando ele ascendeu ao céu e foi exaltado a grande glória lá, isso também foi como uma pessoa pública. Ele tomou posse do céu, não apenas para si mesmo, mas para o seu povo, como seu precursor e cabeça, para que também ascendesse. Cristo e seus santos serão glorificados juntos. Cristo e os santos serão glorificados. Os santos no céu têm comunhão, ou uma participação conjunta com Cristo em sua glória,
especialmente nos seguintes aspectos. Primeiro, eles participam com ele das delícias inefáveis que tem no céu, no gozo de seu Pai. Quando Cristo ascendeu ao céu, ele foi recebido em uma gloriosa e peculiar alegria e bem-aventurança no gozo de seu Pai, que em sua paixão escondeu dele o rosto um prazer que se tornou a relação que ele mantinha com o Pai, e uma recompensa digna pelo grande e árduo serviço que ele havia prestado na terra. Então Deus mostrou o caminho da vida e trouxe a sua presença, onde há plenitude de alegria, e para sentar à sua direita, onde há delícia para sempre. Como é dito no Salmo 16, versículo 11. Então o Pai o tornou mais abençoado para sempre. Ele o alegrou muito com seu semelhante, como no Salmo 21, versículo 6. Os santos, em virtude da união com Cristo, e sendo seus membros, de alguma forma participam de sua relação infantil com o Pai, e assim são herdeiros com ele de sua felicidade, no gozo de seu Pai, como parece ser sugerido pelo apóstolo em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 7. A esposa de Cristo, em virtude de seu casamento com o Filho unigênito de Deus, é, por assim dizer, participante de sua relação filial com Deus e se torna a filha do Rei. E assim participa de seu divino marido em seu gozo de seu Pai e do Pai dela, seu Deus e o Deus dela. Uma promessa disso parece estar implícita naquelas palavras de Cristo a Maria, em João 20, versículo 17. Senhor, e a alegria de Cristo permanece neles, de acordo com essas palavras de Cristo, em João 15, versículo 11. Cristo, desde a eternidade, está, por assim dizer, no seio do Pai, como objeto de sua infinita complacência. Nele está o Pai, a felicidade eterna. Antes que o mundo existisse, ele estava com o Pai, no gozo de seu amor infinito, e teve prazer e bem-aventurança nesse prazer, como ele declara de si mesmo em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Então eu estava com ele como alguém criado com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. E quando Cristo ascendeu ao Pai depois de sua paixão, ele foi até ele para desfrutar da mesma glória e bem-aventurança, no gozo de seu amor, agradavelmente a sua oração na noite anterior à sua crucificação. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. E na mesma oração ele manifesta-se sua vontade, que seus verdadeiros discípulos estejam com ele no gozo daquela alegria, que ele então pediu para mesmo, no versículo 13. Eles ficarão abundantemente satisfeitos com a gordura da tua casa. Tu os farás beber no rio dos teus prazeres, pois contigo está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz. Os santos terão prazer em participar com Cristo em seu prazer, e verão a luz em sua luz. Eles participarão com Cristo do prazer, e beberão da mesma água da vida, e do mesmo vinho novo no reino do Pai de Cristo, em Mateus 26 e 29. Esse vinho novo é especialmente aquela alegria e felicidade que Cristo e seus verdadeiros discípulos participarão juntos na glória, que é a compra do sangue de Cristo, ou a recompensa de sua obediência até a morte. Cristo, em sua ascensão ao céu, recebeu prazer eterno à direita de seu Pai, e no gozo do amor de seu Pai, como a recompensa de sua própria morte até a morte. Mas a mesma justiça é imputada à cabeça e aos membros, e ambos terão comunhão na mesma recompensa, cada um de acordo com sua capacidade distinta. Que os santos no céu tenham tal comunhão com Cristo em sua alegria, e participem com ele em seu próprio gozo do Pai. Manifesta grandemente a excelência transcendente de sua felicidade e sua admissão em um privilégio muito maior na glória do que os anjos. Os santos no céu são recebidos em comunhão ou participação com Cristo na glória daquele domínio ao qual o Pai o exaltou. Os santos, quando ascendem ao céu como Cristo ascendeu, são levados a sentar-se com ele nos lugares celestiais e são participantes da glória de sua exaltação, são exaltados para reinar com ele. Eles são feitos por ele rei e sacerdotes, e reinam com ele e nele sobre o mesmo reino. Como o Pai designou para ele o reino, assim designou para eles. O Pai designou o Filho para reinar sobre o próprio reino, e o Filho designou seus santos para reinar. O Pai deu a Cristo para sentar com ele, e Cristo dá aos seus santos para sentar-se com ele no seu trono, de acordo com a promessa de Cristo, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Cristo, como Filho de Deus, é o herdeiro de seu reino, e os santos são co-herdeiros com Cristo, o que implica que eles são herdeiros da mesma herança, possuem o mesmo reino
nele e com ele de acordo com sua capacidade. Cristo em seu reino reina sobre o céu e a terra. Ele é nomeado herdeiro de todas as coisas, e assim todas as coisas são dos santos, seja Paulo ou Apolo, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou as coisas presentes, ou as coisas futuras. Todos são dele, porque eles são de Cristo e unidos a ele. Os anjos são dados a Cristo como parte de seu domínio. Todos eles são dados para servi-lo como espírito ministradores para ele. Assim também eles são todos, mesmo os mais elevados e dignos dele, espíritos ministradores para ministrar àqueles que são os herdeiros da salvação. Eles são os anjos de Cristo e também são seus anjos. Tal é a união do santo com Cristo, e seu interesse nele, que o que ele possui, eles possuem, de maneira muito mais perfeita e abençoada do que se todas as coisas fossem dadas a ele separadamente e assim por si mesma, para serem dispostos de acordo com seu critério. Eles agora estão dispostos de modo que em todos os aspectos sejam mais para sua bem-aventurança, por uma discrição infinitamente melhor do que a deles, sendo disposto por seu chefe e marido, entre as quais há a mais perfeita união de coração, e portanto a mais perfeita união de vontade, e que são perfeitamente um do outro. Como a esposa glorificada deste grande rei reina com ele e nele, em seu domínio sobre o universo, mas especialmente ele participa com ele na alegria e glória de seu reinado, em seu reino da graça, que é mais peculiarmente o reino que ele possui como cabeça da igreja, e aquele reino no qual ele está mais especialmente interessado, foi especialmente para reinar neste reino que Deus o Pai o exaltou ao seu trono no céu. Ele colocou seu rei em sua santa colina de Sião, especialmente para que ele pudesse reinar sobre Sião, ou sobre sua igreja em seu reino da graça, e que ele possa ter as melhores vantagens para levar adiante os desígnios de seu amor neste mundo inferior. E portanto, sem dúvida, os santos no céu são participantes com Cristo na alegria e glória do avanço e prosperidade de seu reino da graça na terra. O bom pastor se alegra quando encontra apenas uma ovelha que se perdeu, e seus amigos e vizinhos no céu se alegram com ele nessa ocasião. Essa parte da família que está no céu certamente não está alheia ao assunto daquela parte, da mesma família que está na terra. Aqueles que estão com o rei, próximos a ele, a família real que moram em seu palácio, não são mantidos na ignorância dos assuntos de seu reino. Os santos no céu estão com os anjos, os ministros do rei, pelas quais ele administra os assuntos de seu reino. Estão continuamente subindo e descendo do céu para a terra, e um e outro deles diariamente empregado como espírito ministrador para cada indivíduo, membro da igreja abaixo, além da acessão contínua das almas dos santos, que partiram de todas as partes da igreja militante. Por essas contas, os santos do céu devem ter uma vantagem 1000 vezes maior do que nós aqui para uma visão completa do estado da igreja na terra, e um conhecimento rápido, direto e certo de todos os assuntos em todas as partes, e o que lhe dá uma vantagem muito maior para tal conhecimento do que as coisas já mencionadas, é estarem constantemente na presença imediata de Cristo e no gozo da mais perfeita relação com Ele, que é o Rei que administra todos esses assuntos, e que tem um conhecimento absolutamente perfeito deles. Cristo é o cabeça de toda a Assembleia glorificada. Eles são ministricamente seu corpo glorificado, e o que a cabeça vê, ela vê para a informação de todo o corpo, de acordo com a sua capacidade, e o que a cabeça desfruta é para a alegria de todo o corpo. Os santos, ao deixar este mundo e ascender ao céu, não perdem de vista as coisas pertencentes ao reino de Cristo na terra, mas ao contrário, eles saem de um estado de obscuridade e ascendem acima das névoas e nuvens para a luz mais clara, para um pináculo no centro da luz, onde tudo acontece e aparece à vista. Eles têm uma vantagem muito maior para ver o estado do reino de Cristo e as obras da nova criação aqui, do que enquanto eles estavam neste mundo. Como um homem que soube ao topo de uma alta montanha tem uma vantagem maior para ver a face da terra, do que quando estava em um vale profundo ou em uma floresta densa abaixo, cercado por todos os lados com aquelas coisas que impediam a limitação da sua visão. Nem vêm como espectadores indiferentes ou despreocupados. A felicidade dos santos no céu consiste muito em contemplar a glória de Deus aparecendo na obra da redenção, pois é principalmente por isso que Deus manifesta a sua glória, a glória de sua sabedoria, santidade, graça e outras perfeições para santos e anjos, como é aparente por muitas escrituras. E portanto, sem dúvida, a felicidade deles consiste muito em contemplar o progresso desta obra em sua aplicação e sucesso.
e os passos pelos quais o poder e a sabedoria infinita a levam à sua consumação. E os santos no céu têm uma vantagem indescritivelmente maior para ter o prazer de contemplar o progresso desta obra na terra que nós estamos aqui. Como eles estão em maiores vantagens para ver e entender os passos maravilhosos que a sabedoria divina dá em tudo o que é feito, e nos fins gloriosos que ele obtém, a oposição que Satanás faz e como ele é perplexo e derrubado. Eles podem ver melhor a conexão de um evento com outro e a bela ordem de todas as coisas que acontecem na igreja em diferentes épocas para que nós parecem confusão. Eles também não apenas veem essas coisas e se regozijam nelas como uma visão gloriosa e bela, mas como pessoas interessadas, como Cristo está interessado, como possuindo essas coisas em Cristo e reinando com Ele neste reino. O sucesso de Cristo em sua obra de redenção, em trazer almas para si, aplicando seus benefícios salvadores por seu Espírito e o avanço do reino da graça no mundo, é a recompensa especialmente prometida a Ele por seu Pai na aliança da redenção, pelo árduo e difícil serviço que prestou, enquanto na forma de servo, como é manifestado por Isaías. Mas os santos serão recompensados com Ele. Eles participarão com Ele da alegria desta recompensa, pois essa obediência que é mais assim recompensada é contada a eles como são seus membros, como foi observado anteriormente. Esta foi especialmente a alegria que foi apresentada a Cristo, por causa da qual ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. E sua alegria é a alegria de todo o céu. Aqueles que estão com ele no céu têm as maiores vantagens de participar com ele desta alegria, pois ele tem uma comunhão perfeita com aquele por meio de quem, e em comunhão com quem eles desfrutam e possuem toda a sua herança, toda a sua felicidade celestial, tanto quanto todo o corpo tem todo o prazer da música no ouvido e todo o prazer da comida na boca e no estômago, e todo o benefício e refrescaria no ar pelos pulmões. Os santos, enquanto estão aqui na terra, oram e trabalham pela mesma coisa pela qual Cristo trabalhou, a saber, o avanço do reino de Deus entre os homens, a promoção da prosperidade de Sião e o florescimento da religião neste mundo. E a maioria deles sofreu por esse fim como Cristo sofreu, tornou-se participante com a cabeça em seu sofrimento, o que está por trás do sofrimento de Cristo, e portanto eles devem participar com ele da glória e alegria do fim obtido. Somos herdeiros de Cristo, se compadecermos para que também com ele sejamos glorificados. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Cristo, quando esses sofrimentos passaram, e ele deixou a terra e ascendeu ao céu, estava tão longe de ter acabado com o reino neste mundo, que era como se tivesse apenas começado. E ele ascendeu para esse mesmo fim, para que pudessem possuir e desfrutar mais plenamente deste reino, para que pudessem reinar nele e ser sobre as melhores vantagens para isso, tanto quanto o rei acede a um trono para reinar sobre seu povo e receber a honra e a glória de seu domínio. Os santos não mais temereriam com o reino de Cristo na terra, quando eles deixaram a terra e ascenderam ao céu. Cristo veio com as nuvens do céu, e veio o ancião de dias e foi trazido diante dele até o fim, para que ele pudesse receber domínio, glória e um reino para que todas as pessoas, nações e línguas o servissem. O que será iminentemente cumprido após a ruína do anticristo, que é especialmente o tempo do reino de Cristo, e o mesmo é o tempo em que o reino e o domínio e a majestade do reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, como no versículo 27 no mesmo capítulo, e parece insinuado nas palavras que se seguem, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Este versículo é verdadeiro não apenas para os santos no céu. Portanto, os santos no céu, respeitando este tempo, cantam em Apocalipse 5, verso 10, reinaremos na terra. De acordo com isso, é posteriormente representado que quando chega a hora mencionada, as almas daqueles em que em épocas anteriores sofreram com Cristo, reinarão com Cristo, tendo como lhe foi dada a nova vida e alegria, daquela bendita ressurreição espiritual, que será então da Igreja de Deus na terra, que assim se diz em Mateus 5, versículo 5. Os mansos herdarão a terra. Eles herdarão e reinarão na terra com Cristo. Cristo é o herdeiro do mundo, e quando chegar o tempo designado de seu reino, sua herança se será dada, e então os mansos que são co-herdeiros herdarão a terra. O lugar no Antigo Testamento de onde as palavras são tiradas levam à verdadeira interpretação dela. No Salmo 37, verso 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que haja preferência
nesta última palavra, a abundância de paz. A paz e bem-aventurança nos últimos dias, podemos ficar satisfeitos comparando essas palavras com os salmos. Em seus dias haverá abundância de paz enquanto durar a lua. Eu lhe revelarei a abundância de paz de verdade. Também em Miqueias 4:3 e Isaías 11, versículos 6 ao 9, em muitos lugares, os santos nos céus estarão tanto com Cristo ao reinar sobre as nações e na glória de seu domínio naquele tempo, quando estarão com ele na honra de julgar o mundo no último dia. Essa promessa de Cristo aos seus discípulos parece ter um respeito especial pelo primeiro deles. No versículo 28, Cristo promete aos discípulos que doravante, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, eles se assentarão em 12 tronos julgando as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e eles se assentaram sobre ele, e o julgamento foi dado a eles, e reinaram com Cristo. E a promessa no versículo seguinte, daquele 19 de Mateus, parece ter seu cumprimento ao mesmo tempo. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, esposa, filho, terra, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais do que a herança da vida eterna. Isto é, no tempo em que os santos herdarem a terra e reinarem na terra, a terra com todas as suas bênçãos e boas coisas será dado em grande abundância à igreja, para ser possuído pelos santos. Isso eles receberão neste mundo presente, e no tempo vindouro a vida eterna. Os santos no céu participarão com Cristo no triunfo e glória daquela vitória que ele obterá naquele futuro glorioso tempo, sobre o rei e nação do mundo, que às vezes são representados por ele, e governado com a vara de ferro e despedaçado com um vaso de oleiro, que sem dúvida a respeito em Apocalipse 2, versículo 26 ao 27. Ao que vencer e guardar as minhas palavras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, assim como recebi de meu Pai. E no Salmo 149, verso 5, regozijem-se nos santos na glória, deixe-os cantar em voz alta em suas camas, isto é, em seu estado separado após a morte. Que os altos louvores de Deus estejam em suas bocas, uma espada e 2 gumes em sua mão, para executar vingança sobre os pagãos e punições sobre o povo, para prender seus reis com correntes e seus nobres com aguilhões de ferro, para executar sobre ele o julgamento escrito. Esta honra tem todos os santos, e consequentemente quando Cristo aparece cavalgando para sua vitória sobre o anticristo, no Apocalipse 19, as hostes do céu aparecem saindo com ele em veste de triunfo. E quando o anticristo é destruído, os habitantes do céu e os santos apóstolos e profetas são chamados a se alegrar. E portanto toda a multidão dos habitantes do céu naquela ocasião parecem exultar e louvar a Deus com grande alegria. E também são representados como muito regozijando-se por ocasião da ruína do Império Pagão nos dias de Constantino. E é observável o tempo todo nas visões deste livro, as hostes do céu parecem tão preocupadas e interessadas nos eventos precedentes ao reino de Cristo aqui embaixo, quanto ao santo na terra. O dia do início da glória da igreja nos últimos dias é eminentemente o dia do casamento de Cristo, o dia da alegria de seu coração, quando como noivo se alegra com a noiva, ele se alegrará com sua igreja. E então todo o céu se regozijará excessivamente com ele, e portanto lhe dizem naquele momento: regozijemo-nos e regozijemo-nos, e damos glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Assim Abraão desfruta dessa coisa quando acontecem, que outrora lhe foram prometidas, e ele viu de antemão e nas quais se regozijou. Ele desfrutará do cumprimento da promessa que todas as famílias da terra, sendo abençoadas em sua semente, quando será realizado. E todos os antigos patriarcas que morreram na fé, de promessas de coisas gloriosas que deveriam ser cumpridas neste mundo, que não receberam as promessas, mas as viram de longe, e foram persuadidas por elas e se abraçaram, na verdade, apreciá-los quando cumpridos. Davi realmente viu e desfrutou do cumprimento daquela promessa, em seu devido tempo. Ele foi feito há centenas de anos antes e era toda a sua salvação e todo o seu desejo. Assim Daniel permanecerá em sua sorte no final dos dias, apontados por sua própria profecia. Assim os santos do passado que morreram na fé, não tendo recebido as promessas, são aperfeiçoados e têm sua fé coroada pela melhor coisa realizada nestes últimos dias do Evangelho, que lhes vem e desfrutam em seu tempo. As almas dos santos que partiram têm comunhão com Cristo, em seu emprego abençoado e eterno de glorificar o Pai. A felicidade do céu não consiste apenas em contemplação e mero prazer passivo, mas consiste muito em ação, e particularmente em servir ativamente e glorificar a Deus. Está expressadamente mencionado como uma grande parte da bem-aventurança dos santos,
em seu estado mais perfeito. Apocalipse 22, versículo 3 diz: Não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão. Os anjos são como uma chama de fogo em seu ardor e atividade no serviço de Deus. Os 4 animais em Apocalipse 4 são representados como continuamente dado louvor e glória a Deus. São ditos não descansa e nem descansa de dia e de noite. As almas dos santos que partiram sem dúvida tornam-se como os anjos de Deus no céu a esse respeito. Jesus Cristo é o cabeça de toda a gloriosa assembleia, como em outra coisa pertencentes ao seu estado abençoado, também neste de louvar e glorificar o Pai. E quando Cristo, na noite anterior à sua crucificação, orou por sua exaltação à glória, foi para que pudesse glorificar ao Pai. João 17, versículo 1 diz: Esta palavra falou Jesus e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que eu também, o Filho, te glorifique. E isso sem dúvida faz. Agora ele está no céu, não apenas em cumprir agora, mas a vontade do Pai, que ele faz com que cabeça da igreja e governante do universo, mas também ele lidera a Assembleia Celestial em seus louvores, quando Cristo instituiu a ceia, e comeu e bebeu com seus discípulos em sua mesa, dando-lhe nela uma representação e penhor de seu futuro banquete com ele, e bebendo vinho novo no reino de seu Pai Celestial. Ele naquele momento os concederia em seus louvores a Deus naquele hino que eles cantavam, e assim sem dúvida ele lidera seus discípulos glorificados no céu. Davi era o doce salmista de Israel, e liderou a grande congregação do povo de Deus em seus cânticos de louvor. Aqui, assim como em inúmeras outras coisas, ele era um tipo de Cristo, que é frequentemente mencionado nas Escrituras pelo nome de Davi. E muitos dos salmos que Davi escreveu eram cânticos de louvor, que ele, pelo espírito de profecia, proferiu em nome de Cristo. Como cabeça de igreja, liderando os santos em seus louvores. Cristo no céu conduz a gloriosa Assembleia em seus louvores a Deus, como Moisés fez com a congregação de Israel no Mar Vermelho, que está implícita ao ser dito que eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, versículo 2 ao 3. O uso que eu farei do que foi dito sobre esse assunto é de exortação. Sejamos todos exortados, portanto, sinceramente, a buscar esse grande privilégio de que se falou, que quando estamos ausentes do corpo, possamos estar presentes com o Senhor. Não podemos continuar sempre neste tabernáculo terrestre. Eles são muito frágeis e logo decairão e cairão. Eles estarão continuamente sujeitos a serem derrubados por inúmeros meios. Nossas almas devem breve deixar ir para o mundo eterno. Oh, quão infinitamente grande será o privilégio e a felicidade daqueles que naquele tempo irão estar com Cristo em sua glória. Da maneira que foi representada, o privilégio dos discípulos foi grande em estar tão constantemente com Cristo, com sua família e seu estado de humilhação. O privilégio daqueles 3 discípulos foi grande, que estavam com ele no monte de sua transfiguração, onde foi exibida a eles alguma pequena aparência de sua glória futura no céu. Como eles podem contemplar no presente o estado frágil, débil e pecaminoso, eles ficaram muito entretidos e encantados com o que viram, e foram para fazer tabernáculos para habitar lá, e não voltar mais para baixo do monte. E grande foi o privilégio de Moisés quando ele estava com Cristo no monte Sinai, e implorou que lhe mostrasse sua glória. E ele viu suas costas enquanto passava, e proclamou o seu nome. Mas não esse privilégio infinitamente maior de que agora se falou, o privilégio de estar com Cristo no céu, onde ele está sentado à direita de Deus na glória do Rei, e Deus dos anjos e de todo o universo, brilhando com uma grande luz o sol brilhante daquele mundo de glória, lá para habitar na visão completa, constante e eterna de sua beleza e brilho. Lá, mais livre e intimamente para conversar com ele e desfrutar plenamente de seu amor, como seus amigos e cônjuge. Lá para ter comunhão com ele no infinito prazer e alegria que ele tem no gozo de seu Pai. Ali para sentar com ele em seu trono e reinar com ele na posse de todas as coisas e participar com ele da alegria e glória de sua vitória sobre seus inimigos e o avanço de seu reino no mundo, e unir com alegria cântico de louvor ao seu Pai e ao Pai deles e ao seu Deus, para que todos sempre. Não vale a pena buscar tal privilégio, como seus amigos e esposa, lá para ter comunhão com ele no infinito prazer e alegria que ele tem no gozo de seu Pai. Ali para sentar com ele no seu trono e reinar com ele na posse de todas as coisas, participar dele com a alegria e glória de sua vida sobre seus inimigos e o avanço de seu reino no mundo, e unir com ele alegre cântico de louvor ao seu Pai e ao Pai deles, e ao Deus dele para todo sempre.
Mas aqui, como aplicação especial desta exortação, gostaria de melhorar aquela dispensação da santa providência de Deus, que é a triste ocasião de nos reunirmos neste momento, a saber, a morte daquele eminente servo de Jesus Cristo, na obra do evangélico, cuja funeral será realizado neste dia, junto com o que era observável nele vivendo e morrendo. Nesta dispensação da providência, Deus nos lembra de nossa mortalidade e nos adverte de que se aproxima o tempo em que devemos estar ausente do corpo, e todos devem aparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E nele cuja morte agora somos chamados a considerar e melhorar, temos não apenas uma instância de mortalidade, mas uma instância de alguém que, estando ausente do corpo, está presente com o Senhor. Como temos todas as razões imagináveis para concluir, e isso quer considerarmos a natureza das operações sobre a qual ele estava, sobre a época em que ela dava a sua conversão, ou a natureza e o curso de seus exercícios internos daquele tempo em diante, ou a sua conversa externa e o longo espaço em que ele olhou para a morte em um rosto, suas convicções de pecado precedendo suas primeiras consolações em Cristo eram extremamente profundas e completas. Seus problemas e exercícios da mente, através de um sentimento de culpa e miséria muito grande e continuado por muito tempo, mas ainda sólido, não consistindo em pressa e susto instável, violento e pressa, mas estranhas perturbações da mente, mas decorrente da consideração mais séria e iluminação adequada da consciência para discernir e considerar o verdadeiro estado das coisas, e a luz que entrou em sua mente na conversão, e as influências e exercícios que sua mente estava sujeita naquele momento, parecem muito agradável à razão e ao Evangelho de Jesus Cristo. A mudança muito grande e notável, sem qualquer aparência de forte impressão na imaginação. Voos repentinos e dores das afeições e emoções veementes na natureza animal, mas atendeu com visões intelectuais adequadas da glória suprema do ser divino, consistindo na infinita dignidade e beleza das perfeições de sua natureza e na excelência transcendente do caminho da salvação por Cristo. Isso foi há cerca de 8 anos, quando ele tinha cerca de 21 anos de idade. Assim Deus santificou e tornou adequado para seu uso aquele vaso que ele pretendia fazer, eminentemente um vaso de honra em sua casa, e que ele havia feito de grande capacidade, tendo dotado de habilidade e dom de natureza muito incomum. Ele era um exemplo singular de uma invenção pronta, eloquência natural, expressão fluente, apreensão viva, discernimento rápido e uma memória muito forte, e ainda de um gênio muito penetrante, pensamento claro e próximo e julgamento penetrante. Ele tinha um gosto exato, seu entendimento era, se assim posso expressar, de um cheiro rápido, forte e distintivo. Seu aprendizado era muito considerável, ele tinha um grande gosto por aprender e se dedicou aos estudos de maneira tão intensa quando estava na faculdade que prejudicou muito sua saúde, e foi obrigado por isso a deixar a faculdade por um tempo, abandonar os estudos e voltar para casa. Ele é considerado alguém que se destacava no aprendizado naquela sociedade. Ele tinha um conhecimento extraordinário dos homens, assim como das coisas, tinha uma grande percepção da natureza humana e se destacava mais do que nunca em uma faculdade comunicativa. Ele tinha um talento peculiar para se acomodar às capacidades, temperamentos e circunstâncias daqueles que ele instruía ou aconselha. Ele tinha dons extraordinários para o púlpito. Nunca tive a oportunidade de ouvi-lo pregar, mas muitas vezes o ouvi orar, e acho que sua maneira de se dirigir a Deus e de se expressar diante dele, nesse dever quase inimitável, tal que muito raramente conheci igualado. Ele se expressou como aquele exata propriedade e penitência, em expressões tão significativas, pesadas e pungentes, com aquela aparência decente de sinceridade, reverência e solenidade, e grande distância de toda afetação, como esquecer a presença dos homens e estar na presença imediata de um grande e santo Deus, que eu quase nunca conheci paralelo. E sua maneira de pregar, pela qual muitas vezes eu vi bons juízes, não era menos excelente, sendo claro e instrutivo, natural, nervoso, energético e comovente, e muito perspicaz e convincente. Ele enjoava um barulho afetado e uma violenta turbulência no púlpito, e no entanto Deus gostava muito de uma entrega plena e fria, quando o assunto do discurso apresentado exigia afeto e seriedade. Ele não só tinha excelente talento para o espírito no púlpito, mas também para a conversão. Ele tinha uma disposição sociável e era notavelmente livre, divertido e proveitoso no discurso comum, e tinha muita faculdade de contestar, defender a verdade e refutar o erro.
Como ele se destacou em seu julgamento e conhecimento das coisas em geral, especialmente na divindade. Ele era verdadeiramente para alguém de sua posição, um divino extraordinário, mas sobretudo em questões relativas à religião experimental. Nisso sei que tenho uma opinião concordante de algum que tiveram um nome para pessoa de melhor julgamento, e de acordo com a capacidade que tenho de julgar coisa dessa natureza, e de acordo com minha oportunidade, que ultimamente tem sido muito grande, nunca conheci seu igual de sua idade e posição. Por noções claras e precisas da natureza e essência da verdadeira religião, e de suas distinções de suas várias aparências falsas, o que supunham-se devido a essas três coisas reunidas nele, a força de seu gênio natural e as suas grandes oportunidades que ele teve de observar os outros em várias partes, e suas experiências das santas influências do Espírito de Deus não foram apenas grandes em sua primeira conversão, mas o foram em um curso contínuo daquele tempo em diante, como aparece em um registro diário particular. Ele manteve seu exercício diário desde o momento de sua conversão, até que foi incapacitado pelo declínio de suas forças, alguns dias antes de sua morte. A mudança que ele considerou como sua conversão não foi apenas uma grande mudança nas atuais visões, afeições e estado de espírito, mas foi evidentemente o começo daquela obra de Deus em seu coração, que Deus realizou de uma maneira muito maravilhosa, desde aquela época até o dia de sua morte. Ele abominava muito o modo como vive em seu primeiro trabalho, como se agora tivessem concluído o seu trabalho, e a partir daí, gradualmente, se estabelecessem em uma estrutura mundana, fria, sem vida e negligente. Oh, que as coisas foram vistas e ouvidas nesta pessoa extraordinária, sua santidade, celestialidade, trabalho e abnegação na vida, sua dedicação tão notável a si mesmo e a tudo de si, e de coração e prática para a glória de Deus e o maravilhoso estado de espírito manifesto, de maneira tão firme sobre a expectativa da morte e as dores e agonias que a provocaram, podem exercitar em todos nós, ministros e pessoas, um devido senso da grandeza do trabalho que temos a fazer no mundo a excelência e a amabilidade da religião completa em experiência e prática, e a bem-aventurança do fim de tal, cuja morte termina tal vida, e o valor infinito de sua recompensa eterna, quando ausente do corpo e presente com o Senhor, e efetivamente incitar-nos e esforços que no caminho de uma vida tão santa possamos pelo menos chegar a um fim tão abençoado.